Diz que Disse dá espaço à troca de opiniões, à voz da Célia e aos textos da Sara. Depois de muitas conversas em que se disse isto devia ser gravado, decidimos gravar. Fica connosco. Ganhem vida com o seu olhar. Era um castanho doce e avelã que me adocicava o cérebro e quebrava barreiras. Pegava ao colo todas as minhas inseguranças e embalava histórias e lágrimas com palavras de solidez. Era amor feito casa, com mestria em receber. E no chão cresceram blocos para me proteger do vento e do frio e fazer sombra, impedir ladrões e ratos e baratas, e nas janelas colocou mosquiteiras e grades porque há melgas ao pé do rio e osgas que sobem paredes. Usou cimento por baixo de telhas para impedir infiltrações. Cada saudade minha, cada longura, passou a ser recebida com memória, com cobrança, com o rasgar de feridas cicatrizadas. E a casa era pedra e tijolo frio e vidro pontiagudo e baço. E não era casa, era prisão. Não era amor, era carrasco. Olá, Célia. Oi, olá Sara, como é que estás? Estou bem. Fui levar a vacina hoje e para já impecável, portanto espero que assim continue. Sei que também foste. Também e foi giro foi. porque fomos as duas no mesmo dia, sem estar combinado, sem se saber. Foi engraçado. Como é que estás? Também estou bem. Correu tudo. Eu achei extraordinária a organização, devo dizer. Aqui a quem, já agora dar aqui um olá a quem nos está a ver e quem nos está a ouvir. E porque normalmente só se fala mal, só se diz mal, eu acho importante frisar o bem. Claro. E achei que estava tudo muito, muito bem organizado. Eu pertenço ao Conselho de Cascais e depois ainda tivemos um lanchinho, dão-nos um lanche no final. E sim, e correu tudo às mil maravilhas. Não, pelo menos até agora não tenho qualquer tipo de sintoma, pelo menos aparente, a não ser, mas este cansaço, mas isto não creio que se atribua à vacina, mas sim aqui à semana. Mas de resto sim, está tudo bem. Boa. Está tudo bem e eu quero, antes de começarmos aqui pelo tema, quero dizer-te, não sei se te recordas que quando me surpreendeste com o copo de vinho, com o copo, eu disse-te que eu tinha encomendado uma coisa para ti. Não sei se te recordas. Recordo-me, mas achei que era o livro de receitas para ser feliz. Não, eu comprei. Sim, que eu já tive uma prenda. Comprei um livro. Nada, entenda-se, ia eu muito bem a passear por o corredor de um supermercado, cuja marca não vou dizer, mas começa em L e termina em L também. E vi um livro que me fez lembrar da Sara. Principalmente pelo título, mas ajuda-me porque aqui a Dória que há em mim já não se recorda do título. Mas é Receitas para ser para feliz. ser feliz, exatamente. E eu pensei, isto é para a minha Sara. Pronto, basicamente. Mas não é isso, porque isso não foi encomendado. Pois sim, mas eu na altura, quando me Exato. ofereceste o livro, não sei porque assumi que era disso que falavas. Era sobre isso. Não associei se teria sido encomendado ou não, ou essa parte. Pois é, e tu nem reparaste que eu tirei de dentro do saco uma coisa. Não. Pronto, exato. Dentro do saco uma coisa. Eu sou uma pessoa muito... Tens de auxiliar, por favor. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus. Ai. Eu Ora sou bem. muito boa a abrir caixas, ou não? Então, também tem história, não é? Para estarmos aqui a abrir em direto, sempre não é direto, mas enfim, Sim. aqui... A ser gravada a a abertura. ser gravada a abertura. Mas posso abrir ou e a queres trazer contar para a o história? episódio, só contar aqui uma breve Claro que sim. contextualização. Obviamente tem a ver com a nossa história, com a história do Diz que Disse. E agora não vou dizer mais nada, agora abre. Agora já posso. Agora já podes. Eu vou tirar para se conseguir
para se conseguir ver, diz que nunca percas a capacidade de ver o lado positivo. Hakuna Matata, que é muito bom. Chama-se Hakuna Matata, a Sim. sério. Por isso é que quando vi, Que giro! queres explicar? Body lotion. Sim, Haku- bem, essa é... Hakuna Matata. E explicar o porquê do Hakuna Sim, Matata. o nome do body lotion. Body lotion é completamente... Foi o produto... Eu não uso perfume, portanto, normalmente o cheiro que trago, quando é agradável, é body lotion. Então, vou dizer-te, eu não cheirei, tá bem? Mas cheira Isso bem. é uma encomenda de internet que eu simplesmente, enfim, no meu feed aparece-me o body lotion, o body wash e, Sim, e sim. mais bodies não sei quê, com o título Hakuna Matata. Tão giro. Hakuna Matata. Então, eu e a Sara temos este mote, para quem não sabe, nós também já explicámos aqui, mas Hakuna Matata vem do Rei Leão. Eu e a Sara somos fãzaças. Sim, é o melhor filme da Disney. Da Disney e do Rei Leão em particular. Sim. E Hakuna Matata é o mote do Timão e do Pumba, que são duas das personagens mais icónicas de sempre. Sim. E Hakuna Matata quer dizer, basicamente, olha, os teus problemas são para esquecer. Exatamente. Aproveita-o agora, vive intensamente e vive bem. Claro. E nós, antes de começarmos a gravar aqui no MM Studios, gravávamos em casa, em minha casa. Vou cheirar. Agora não gostas, era só maravilhoso. Eu não sei, vê lá. Não, cheira bem. Sim. Sim. E gravávamos em casa, gravávamos só áudio e eu não sei se já perceberam, mas há uma característica que nós temos em comum que é a parvoíce e sermos palhacinhas. A alegria, é a alegria. Exato, alegria. Exato. E pronto, e um belo dia estávamos a testar o som e uma de nós começa a cantarolar o Hakuna Matata. É tão Tu fácil queres, não é? dizer. Não, mas eu não vou fazer porque canto mal, mas sim, mas é... E pronto, e foi assim, e nisto a outra pega logo e Sim. houve toda uma festa De só Hakuna à volta Matata. disso. Sim. E eu, quando me aparece no feed, Isto é muito bonito. Sim, esta marca a dizer que tem um creme para o corpo que dá felicidade, que é a Hakuna Matata, eu pensei, com certeza. Muito bom. Obrigada, E assim adorei. foi. Ora essa. Eu quero dizer-te que este momento que acabámos de partilhar agora e a relação que temos as duas é muito diferente, não é? Acho que é completamente o oposto do tema que vamos trazer aqui hoje. Nós hoje vamos falar sobre relações tóxicas, não é? Sim, é um tema um bocadinho mais sério, é um tema de veras importante. Sim. E é um tema que tem que ser falado, as pessoas têm que saber que ele existe, têm que saber que há mais histórias, não são histórias únicas para quem as está a viver, que há forma de sair, que há mais mundo lá fora. É isso. E eu acho que é mesmo muito importante podermos falar sobre isso, não é? Sobre as relações tóxicas, porque se não forem eventualmente travadas a tempo, podem dar aso depois a casamentos com violências domésticas, físicas, não é? E a morte, não é? Sim. É assim o final mais drástico. Sim. Nós, hoje, claro, não vamos tanto entrar na questão das mortes por violência doméstica, mas podemos lá ir parar, mas será um bocadinho antes de tudo isso. E é importante as pessoas saberem que não estão sozinhas, que não são caso único, que
há mais gente, Sim. há exemplos bem-sucedidos, e não ter vergonha de contar o que é que se está a passar a um amigo, a um familiar, a alguém, a um psicólogo, mas numa situação destas é muito difícil contar, pedir ajuda ou até perceber bem o que é que se está a passar. Um, e pronto. Sim, porque há sempre uma culpa, não é? Às tantas a pessoa que é vítima acaba por convencer-se, ou melhor, acabam por convencê-la de que ela de alguma forma merece aquilo, ou é a causa daquilo. Mas eu quero dizer-te que quando nós decidimos que o tema seria relações tóxicas, eu pensei, obviamente, nas relações de casal, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, mas pensei nas relações em geral, porque há pessoas tóxicas que sim, fazem, portanto, olha, até mesmo, no trabalho. sim, de pais para filhos, por exemplo, há relações tóxicas. hum, os pais, não vou dizer que seja deliberadamente, mas muitas vezes causam, Sim, prejudicam os filhos. Até pode ser até por excesso de amor, não é? é Por excesso de verdade. proteção, mas acaba por haver uma toxicidade, não é? E pensar, não é? E ainda aqui há a gênese da palavra tóxico. O que é tóxico? Tóxico é nocivo, não Sim. é? É algo que faz mal, é algo que prejudica. Aliás, o símbolo do tóxico é É uma uma caveira. caveira. Portanto, tóxico associado A à relação. relação é porque já sabes que é para fugir, ou deveria ser. Não é? Sim, mas sabes que eu acho que muitas vezes o problema, hum, e isto aplica-se não só também numa questão de relação amorosa, de Uhum, casal, mas aplica-se noutros contextos. Eu acho que muitas vezes o problema é a dependência uhum. e outro a falta de noção daquilo que se está a passar. No sentido, ou seja, não que a pessoa não saiba que aquilo está mal ou que lhe está a fazer mal, Uhum. mas acho que lhe falta um bocadinho, se calhar, a big picture, não é? Pois Passando é aqui o isso. estrangeirismo. É isso. Efetivamente pode não ser, não é? A pessoa que está a fazer bullying, a maltratar de alguma forma, a fazer com que a outra se sinta mal, não quer dizer que seja deliberado, não quer dizer que Uhum. seja consciente. Mas o Eu, que é nas relações certo, amorosas, acho que é muito mais consciente do que numa relação de pais e filhos. sim, Ah, tal como numa relação profissional, eu também acho que é muito mais é porque há uma consciente maior distância, não é? do que, do que Sim. E o tipo de hum, amor é diferente também, mas pronto. concordo, mas não deixam de ser tóxicas. Sim, sim, E é sim, isso sim. que Estava eu. só a dizer que eu acho que Sim, são situações diferentes. sim, 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 sem dúvida, todas elas, mas acho que a base é a mesma, sendo que depois, enfim, a forma, o efeito, a consequência, a forma como atua e vai até essa consequência, pronto, é diferente, ou as motivações. Mas não deixa, não deixa de o final ser o mesmo, que é o veneno, o mal que faz à pessoa. Pronto, o Uhum. ser tóxico. Então eu queria aqui, eu tinha preparado, porque pronto, porque efetivamente é um assunto sério. hum, e é um assunto necessário e é um tema hum, pode levar a, não é, uma coisa, não tem de ser necessariamente deprimente, é isto que eu quero dizer. Isto porquê? Porque eu quando pensei, quando estava aqui a refletir sobre o assunto, pensei em fazermos um jogo. Uhum. Pronto. E um jogo não é, com isto eu não estou a dizer vamos jogar ao preço certo,
mas sim ver aqui uma forma de chamarmos a atenção, porque acho que, pronto, acho que posso falar sobre pelas duas, não é? Que o objetivo é chamar a atenção através da partilha, analisar e perceber o que é que se pode mudar, o que é que se pode fazer. Não tem de ser necessariamente de lágrima no olho e lenço na mão. Pronto. Então, basicamente, o que eu tive aqui a ver foi 10 sinais em como estás numa relação tóxica. Pronto, e a minha proposta aqui é nós, a cada leitura de cada um dos tópicos, nós dizermos se efetivamente reconhecemos isso ou não. Sendo que a primeira diz: há uma pessoa mais importante do que outra na relação. Ou seja, há alguém que se considera Mais importante. Alguém que se considera, ou a vítima pode considerar essa pessoa mais importante do que ela própria. Não. Sim, que isso é claramente um sinal de que algo não está bem, não é? Sim. Sendo que, aplicado isso no trabalho, isso pode ser confundido com hierarquia ou com não superioridade da pessoa enquanto ser, mas superioridade a nível de posição ou de cargo. Sim. Sim. Eu acho que numa relação, então, vamos chamar. Agora, se for numa relação amorosa, porque eu vou aqui assumir que, e nós não falámos muito sobre o que é que estava por trás desse título de relações tóxicas, e é verdade que todo o tipo de relação humana pode ter uma vertente tóxica, não é? Ou pode ser uma relação tóxica, é mais por aí, mas na minha cabeça estávamos sempre a falar de relações amorosas. Não assumi nunca que estaríamos a falar de outra situação qualquer. Apesar de, sim, claro que existem. Então, no trabalho, conheço N situações. E a nível de amizades também. Se calhar não N, mas também conheço algumas, claro que sim. Mas pronto, mas assumi sempre que estávamos que iríamos falar numa delas. Mas sim, claro que sim, se alguém acha que a própria pessoa é mais importante do que outra, ou se alguém reconhece isso, isso não é uma questão de hierarquia ou de cargo, ou etc. E é mesmo uma questão do trato, da relação, da forma como tu olhas para ti e olhas para os outros. Claro que é um sinal, é um alerta, não é? Sim, porque lá está esta coisa de não nos vermos como prioridade, esta dependência que colocamos nos outros, colocar a nossa felicidade, o nosso bem-estar depende do outro, isso acaba por ser perigoso e pode fazer, portanto, criar ali brechas para que alguém com uma personalidade abusadora, acabe por entrar. E aqui, seja numa relação amorosa, seja, obviamente, quando eu digo eu sou a prioridade da minha vida, não é? Pronto, num contexto profissional, não é eu sou a prioridade deste escritório, mas é no sentido de como eu tenho amor próprio, como eu sei o meu valor e gosto de mim, então, mesmo num contexto empresarial de emprego, eu vou-me respeitar e não vou permitir que os outros me maltratem. Ou seja, aqui sendo que quem maltrata o outro, não é? A premissa já está errada. Não deveria haver gente que, por se querer sentir superior, porque se sente inferior, ou porque se sente, sim, muitas vezes, não é? A defesa, ou como é que é? Sim, a defesa é o ataque.
Sim. Muita gente para não deixar a mínima hipótese de mostrar uma fragilidade, ataca. Uhum. Pronto, mas acho que se fomentarmos aqui o amor próprio, não é? Sim, porque eu também acho que as pessoas que acabam por ter esse papel de toxicidade, não é? Uhum. Acabam também por escolher de alguma forma, e este um escolher muito entre aspas, não é que exista uma listinha, mas pessoas em quem reconhecem essas fragilidades. Sim, sim. Ahm, Quase que farejam. uhum. E também, de certo, já ouviste falar, agora mesmo um bocadinho agora Estamos mesmo as duas, de uma hoje forma está, sim, estamos as duas com discursos, sim, hoje estamos um bocadinho cansadas. Mas isto de uma forma assumida vou transpor aqui para a questão amorosa da coisa, que são aquelas pessoas que parece que atraio, não é? Parece que eu não sei se já ouviste amigas Já. tuas a queixarem-se disto, pronto, Sim. parece que atraio este tipo de homem, este tipo de relação. Como é que eu não aprendo? E pronto, e isto tem, não é, duas leituras que infelizmente a boa notícia é que há esperança. Há sempre esperança e há sempre enquanto há amanhã há sempre forma de fazer diferente. Mas as duas leituras aqui menos positivas são, por um lado, porque é que há esta atração ao abismo, não é? Porque se eu já sei, não é? Se eu já percebi que Mas sabes que eu não acho, desculpa interromper-te, eu não acho que seja uma atração pelo abismo, porque eu acho que a atração, quando existe, não é uma atração pelo aquilo que vai acontecer, é uma atração pelo aquilo que está a acontecer. E aquilo que está a acontecer, os sinais que dá e que emana, não são sinais perigosos. Muito antes, pelo contrário. São exatamente o oposto. Muitas vezes, as relações amorosas, e isto muito numa vertente de relação amorosa, não tanto num contexto profissional, mas muitas vezes as relações amorosas desse género, não é? Ou que acabam por levar a esse caminho, começam por ele ou ela. há um encantamento Exatamente, e um é um charme. príncipe encantado. Portanto, charme. existe ali Sim. uma fase inicial em que a pessoa não tem como. Tens que estar mesmo muito, muito desperta e mesmo muito, muito alerta, tu e as pessoas que estão à tua volta, para conseguires identificar. Porque, em regra, essa pessoa, quando chega, não é? Chega com toda a disponibilidade, chega com um sorriso orelha a orelha, chega Pois, sim. com a calma, chega com o conselho, chega com o ombro amigo, chega com isso tudo, não é? Chega com a surpresa, chega com a preocupação. E isto é aquilo. A atração é por isto. A atração não é pelo abismo. A atração é por isto. Aquilo que acontece é que isto é só o abrir das caudas do pavão. Sim, E a seguir, quando ele Sara, percebe, ele ou ela, não é? Ele, a pessoa, percebe que, entre aspas, a conexão está feita, a partir daí é que, de uma forma gradual, não é de um dia para o outro, de uma forma gradual, as coisas vão se modificando, vão alterando, vão havendo claro, mas a eu não tal estava. Tu estás a falar de construção. uma coisa que é diferente do que eu estou a Ok. dizer. Para já, e obviamente não retirando a importância ao que estamos aqui a falar, porque é realmente um assunto muito sério. Mas o meu comentário no sentido de atração ao abismo, lá vou eu, mas porque é que fui cometer o mesmo erro? É numa questão mais leve e é no sentido de há um padrão, não é? As pessoas por norma gostam do mesmo, remetendo para um lado físico, que seja, gosto dos morenos, gosto daqueles que têm sentido de humor, gosto, que eu saiba, não há um padrão para dizer gosto daqueles que me tratam mal e que abusam de mim, não é isso. Quando eu fiz este comentário é no sentido de facto, mais uma vez, né? Tu foste fundo
aqui há a questão de um abuso. Eu não estou a falar desse tipo de abuso que infelizmente existe muito. Eu falava era nas pessoas que repetem padrões. Pronto. E não falava, tenho de esclarecer isto porque não quero de todo que achem que estou a falar de forma leviana sobre isto. Não. Sim, São não. duas coisas diferentes, ou podem ser duas coisas diferentes. Quando falava disto, lá vou eu outra vez, ou já voltei novamente. Não, é no sentido de padrão, de género. Agora sim, infelizmente, não é? Felizmente nunca experienciei isso, mas infelizmente sei de amigas e de amigos que sofreram na primeira pele, não é? Uma relação amorosa tóxica e tóxica grave, não é? Que identifico mais nas palavras que tu estavas a dizer, e realmente o relato é esse. É de um encantamento, é de um charme, é de alguém que seduz e que de repente, como tu dizias, de repente o pavão abre, não é? Abre as asas, as penas, neste caso, e pronto, e revela-se um peruzinho muito feio, sem desprimir para os perus, mas enfim, entendo-te. É realmente... isto tem muito que se lhe diga, não é? Sim, eu acho que há abuso, este querer, o poder, Sim. poder. Sendo que eu acho, imagina, neste caso, voltando aqui à relação amorosa, não é? Porque eu penso, juro-te, eu penso logo, quando se fala em relações tóxicas, sim, vem-me à cabeça a questão da relação, né? De duas pessoas, a relação amorosa, mas eu penso logo na quantidade de gente, sei lá, para mim é extremamente tóxico ouvir estar rodeada de pessoas que estão constantemente a dizer mal de tudo e de todos. Isso faz-me mal. Faz mal, irrita-me, sinto mesmo necessidade de sair daquele sítio, ou necessidade de dar um murro na mesa e dizer basta, enfim, afastar-me de alguma forma. Porque a frase não é minha, não é? Mas a vida é curta demais para não sermos felizes. Faz-me confusão essas pessoas que se emaranham nesse ambiente tóxico e que querem promover isso. Só porque é isso que as faz sentir bem, importantes e ouvidas. Meu Deus. Sim. Mas sabes que eu acho que isto é muito giro e pronto, e nós já dissemos aqui, isto não foi falado antes, nós não discutimos o tema ou não definimos exatamente qual era o caminho que isto ia seguir. Isso é uma coisa que me faz zero confusão, é muito agir. Ai, a mim faz-me... Ou seja, zero confusão no sentido de que não estou a dizer que gosto, não é nada disso, mas não me afeta. Ou seja, se eu não gosto daquela conversa, mas se eu gosto eventualmente daquelas pessoas ou de algumas daquelas pessoas, eu só não vou deixar a conversa andar para a frente. E se a conversa andar para a frente ou se o ambiente for demasiado pesado ou constrangedor para mim, que eu sinta que não me faça bem, beijinhos até amanhã. Certo. E acho que isso apesar de perceber que sim, que também é tóxico, é um ambiente que faz mal e que não há necessidade e que se calhar essas pessoas para não falarem delas falam dos outros, ou porque não aceitam determinadas coisas sentem-se mais confortáveis em criticar os outros porque de alguma forma interior sentem que não sou só eu que faço coisas mal, mesmo que isto seja de uma forma muito inconsciente, mas é uma coisa que não acho que seja problemática, não acho que seja... Eu acho que é extremamente problemática. Não é problemática para mim, no sentido a mim não me afeta, quanto muito posso fazer o comentário, se gostar muito de alguém dizer, estavas ali a ter aquela conversa sobre isto e não sei o que, tipo, a pessoa nem estava lá, tipo, qual era a necessidade? E sou capaz de fazer um comentário deste género, mas o sair é muito fácil para mim, é uma coisa que não tem grande questão.
E portanto, sim, é mau, mas não me consegue atingir a nível tóxico. Ahm, para mim, o tóxico é uma coisa que te faz mal e que tu tens dificuldade em identificar e que não consegues sair de lá. Isso é que para mim é de facto Pois. preocupante e é de facto. Isso é que mexe comigo. Isso é que é assustador. Ahm, claro que pode ser numa relação, claro que pode ser num ambiente profissional. A pessoa está a trabalhar, precisa de ter trabalho, precisa de ter um ordenado, acaba por se sujeitar, está mal noutras vertentes da vida, acaba por ser Sim. um alvo mais fácil. É onde Mostra tu outros passas a maior parte do Sim. teu tempo, não é? Ah, E se estás ali constantemente a ouvir aquelas pessoas em que e que não nunca nada consegues tá... dar o passo E, de dizer não, já chega. né, exatamente, isso pode ser E, sim, é problemático. agora. Mas Agora, não vejo, não creio que tenhamos de medir aqui o grau de o que é mais ou menos problemático. Pronto, é assumir que realmente há diferentes relações tóxicas e pessoas tóxicas, sim. Então, avançando aqui, dizer-te. Pronto, isto era claramente, de onde eu tirei esta lista, era claramente em relação a uma relação amorosa. 2. Ela não gosta de mim como sou. Esta tentativa do tentar mudar. isso não É há um grande. sinal. Sim, não há grande. Se a pessoa não gosta de ti como tu és, não gosta de ti. Ponto. Uhum. Agora, pode acontecer em determinado momento, em determinada relação, haver um período em que tu não gostas daquele comportamento daquela pessoa. Agora é preciso perceber se aquilo é, entre aspas, uma fase, ou é um problema, ou é um contexto, ou se aquilo é a pessoa. Agora, se a pessoa não gosta de ti como tu és, então não gosta de ti. Gosta Claro. de alguém que não és tu. Claro. É aquela coisa do tentar mudar, Sim, não sim. é? O que passa, pegando aqui nas tuas palavras, ao início dizias, pronto, que, voltando, relação amorosa, que por norma, enfim, ao início há sempre aquele ambiente, uau, como é possível, até É o príncipe estranha, encantado. exatamente, e de repente revela-se um sapinho muito feio, não é? Que de repente tu, ao início, toda tu és qualidades e características espetaculares e de repente tudo em ti é alvo de crítica, é, então, e o querer mudar. E a pessoa às tantas sentir, lá está, voltamos aqui à questão do amor próprio e como isto mexe com a autoestima, não é? E como é importante o autocuidado, acaba por beliscar. E às tantas a pessoa, não é? A vítima, acaba, ok, se calhar ele tem razão. Ela, claro. Se calhar ele tem razão. Vou-me anular ou vou permitir que isto aconteça. Quer dizer, às tantas já é inconsciente, calculo, não é? Às tantas tu já nem pensas, é o que é, faz parte. Pois, não sei se. Eu acho que aí terá que ser mais caso a caso. Eu não sei se há aí um faz parte. Eu acho é que, como não é. Hoje adormeces com um príncipe encantado, amanhã acordas com um orangotango, não é uma transformação tão rápida assim, é uma coisa muito gradual e, portanto, muitas vezes a coisa até começa por uma brincadeira de mau tom. Pois sim. E a pessoa fecha os olhos. Depois é uma brincadeira de mau tom à frente de pessoas e foi só uma brincadeira e começas a ficar desconfortável e depois a coisa repete-se e depois tu falas e não sei o quê e não estive sempre aqui para ti e sempre gostei disto e sempre te elogiei daquilo e sempre não sei o quê, não sei o que mais e portanto eu acho é que
isto é um caminho, é um mau caminho, mas é um caminho que se faz. Não é uma decisão de isto é uma autoestrada ou isto é uma nacional. Não há essa decisão de caminho. Tu vais num caminho que achas que tens a mão dada com um príncipe encantado, as coisas que vão acontecendo, porque ele é um príncipe encantado e fez tanta coisa boa e gosta tanto de ti como tu és, a questão é essa, a pessoa gosta tanto de ti como tu és. Portanto, tudo aquilo que vai aparecendo ao início, os tais sinais, tu não reparas neles como sinais, não é? Porque tens toda não é? Tens todo um pegar ao colo atrás. E portanto foi sem querer, e portanto foi uma brincadeira, e portanto não sei de quê. Depois começa a haver mau ambiente, e depois como tu não queres causar um mau ambiente, porque ele ou ela até é a melhor pessoa com quem tu já tiveste. Eventualmente. Sim. E depois acaba por não queres não sei o quê. Também, e depois não é? O medo de ficar sozinho, o medo de não encontrar melhor. Isso até são medos que depois muitas vezes te são incutidos, não são medos que tu nesta fase da relação eventualmente tenhas. Só que isto vai crescendo, né? As situações vão aumentando, a gravidade da situação vai aumentando, e depois aquilo que existe é, por parte do vou-lhe chamar agressor, existe um isolamento. Ou seja, a partir do momento em que começam a haver estas investidas e que deste lado começa a haver algum questionamento, não é? Existe a necessidade de isolar de alguma forma a pessoa, que mais uma vez não é hoje acordas, hoje deitas-te com toda a liberdade do mundo e amanhã não podes ir a um jantar com ninguém. Claro que não, claro que é gradual. Depois não apetece, e depois não sei o quê, e depois não gosta do amigo, e depois não gosta do ambiente, e depois não dá jeito de ir buscar, e depois era mesmo hoje que ele ou ela tinham pensado fazer não sei o quê, logo hoje tu queres ir jantar com não sei quem, e não sei o quê, e vais à praia, e não sei o quê, e tu já viste, e não sei o quê, se calhar aqueles biquinis com a cintura subida ficam mais giros, e depois no verão a seguir já não é o biquíni com a cintura subida, já te faz uma mega surpresa e compra-te um fato de banho super giro e original, mas que já não é um biquíni, portanto. Não é o de um dia para o outro, não é o acordar, não é o não identificar. É isto tudo vem numa almofada de príncipe encantado. Por isso é muito difícil, muitas vezes, a pessoa conseguir identificar a tempo, não é? E quando eu digo a tempo, não é que haja é tarde demais, mas antes que a coisa fique de facto problemática, é muito difícil conseguir haver essa identificação. E depois, à volta nos amigos, essa pessoa é tão charmosa como foi para ti. Portanto, em regra, os amigos gostam muito dessa pessoa. E quando tu até dizes, não, ele até é um brincalhão, e não sei o quê, se dizer que ele disse isso a brincar, não, nota-se que ele gosta de ti. E, portanto, tu acabas por ir acreditando que isso é assim. E quando existe o tal isolamento, normalmente quando as outras pessoas reparam que nunca mais te viram, reparam que nunca mais te viram, já não te vê há não sei quanto tempo. E, portanto, depois tens ali 1 ou 2 ou 3 amigos, não é? Porque quem não aparece esquece, há muita gente. Não confirmas uma, não confirmas duas, às tantas não se lembram sequer de te convidar porque tu nunca vais. Pronto. De repente lá há um amigo ou outro que diz assim, mas tu antes fazias isto e fazias aquilo, mas tu não gostavas e não sei o quê, e tu até és capaz de desculpar a situação na altura e enfrentar a pessoa, mas vais para casa a pensar, fogo de facto e não sei o quê, Uma perda de identidade. E depois aí sim, tantas, quando existe esse confronto real, então aí depois aparece o monstro, não é? Depois aí aparece a cobrança, aparece mas eu sempre gostei de ti, mas eu apoiei-te nesta situação e naquela, mas eu não sei o que, não sei o que mais, mas eu já fiz isto, mas eu já fiz aquilo, mas já fiz aquilo. Sim, mas Sara, e isso é que depois muitas vezes acha que a relação continue e que se torne de facto violenta, problemática, que a pessoa do outro lado entre numa espiral de depressão, etc. E depois isso é tudo muito difícil sair, porque às tantas tu estás triste, sozinho. Claro, então, mas vamos aqui, desculpa cortar, não quer cortar o raciocínio, quero só aqui, então se calhar acrescentar aqui, enfim, algo aqui à conversa, pensar, porque estamos a falar tu tocaste aí num ponto que eu acho fundamental, que é a pessoa pensar, não é? Quando confrontada, deixaste de aparecer, não é? E às tantas estás a questionar, mas em que
pessoa é que eu me transformei ou Sim, me sim. deixei levar, não é? Então eu se calhar proponho aqui fazermos o exercício oposto, que é, em vez de, que é importante, que é importantíssimo, mas em vez de estarmos a explanar, infelizmente, o que acontece, né? O que acontece nesse tipo de relação, pensar ou trazer aqui à luz o que é que podemos, porque pronto, já falámos dos sinais, já falámos o que é que estas pessoas vão criando à volta. Porque é que não trazemos aqui à luz, então, quais o que é que a pessoa, desculpem, não estou mesmo nada eloquente, o que é que a pessoa pode trabalhar em si para não permitir que a outra tóxica a afete tanto, não é? Neste caso, tu davas há pouco, isto de uma forma mais ligeira, a questão de aquelas pessoas que estão sempre a dizer mal de tudo e todos e que, pronto, tu simplesmente cortas a conversa ou tentas fazê-lo, não é? Porque às vezes não é, Sim, não às é vezes possível. não dá, claro. Mas pronto, claro, em última instância, não é? Não é? Eu digo que isto me afeta no sentido de acho incrível como é que as pessoas é tão mais fácil, olha, o complicómetro, não é? É tão mais fácil viver creio eu, mais fácil viver em harmonia, viver, viver bem, tentar ser proativo, tentar ser produtivo, tentar encontrar soluções. E então às vezes faz-me confusão quando há pessoas que são completamente o oposto, quando me deparo com isso. Mas isso é algo, não depende de mim, não posso controlar e não vou, nem, isso é um ponto assente. Agora, o que eu digo é, o que é que, porque eu nesta situação, apesar de ter partilhado contigo e com todos que é algo que mexe, eu não é algo que me tire o sono, não é? Porque não sei se alguma vez me tirou ou não, há coisas que neste momento não me estou assim a lembrar para enumerar, mas certamente houve coisas que, enfim, quando era mais nova, adolescente, me afetavam, mexiam de uma forma que agora não mexem. Mas então, o que é que eu trabalhei, o que é que eu tive de trabalhar para que determinada atitude, situação, não me abalasse tanto? E então o exercício que eu proponho é nós tentarmos aqui, enfim, dissertar e partilhar com quem nos está a ver e ouvir, estando numa relação tóxica e já identificando os sinais, já percebendo, já estando mais isolada, já, enfim, todos aqueles comentários, aquilo que tu estavas a mencionar há pouco, o que é que nós podemos, a que é que nós nos podemos agarrar? O que é que nós podemos fazer diferente para não nos afundarmos? Primeiro é isso mesmo, é identificar, né, a tomada de consciência. A tomada de não é? consciência é uma Sim. coisa demorada e dura, é muito dura. Depois é teres acho eu que é muito importante não te sentir sozinha, é saberes que há mais pessoas que passaram, mesmo dizer que não em voz seja, alta, não é? sim, o ter a consciência de que eu não sou a única pessoa no mundo que está nesta situação. Isto tem solução. E depois, se calhar, aproveitar esses amigos que aparecem e que dizem: está tudo bem, já não te vejo há tanto tempo, ou estás tão diferente. Tu antigamente punhas uns brincos e passa-se alguma coisa. Parece e aproveitar. Que o brilho, não é? Parece que a pessoa fica. Sim, apaga um bocadinho. E se calhar aproveitar, o conselho que eu dou é aproveitar estes amigos que reparam em nós, não é? Em nós pessoas, e dizer sim, de facto, não estou bem, mas se calhar precisamos de falar noutra altura. E fazer com que isso aconteça a sós, não é? Sem a presença, sem que a outra pessoa possa aparecer de repente, sem que seja num jantar, etc. Que seja eventualmente o amigo, e aqui eu também deixo ficar um apelo muito grande aos amigos que se disponibilizem a ir ter, não é?
não é? Que não seja, então vamos jantar fora. Não, vão ter ao café, vão ter ao passeio de início de dia ou de final de tarde. Estejam presentes. E procurem. E ajudem a desembaraçar, não é, o novelo. Este novelo, sim. Ajudem a desembaraçar o novelo. E isso para mim é essencial. E em paralelo com isto, de uma forma até que se pode fazer sem ninguém dar conta, não é? Perceber do que é que temos saudade em nós. Pronto, porque é essa tal perda de identidade, não é? Que eu dizia há pouco, que é, tu às tantas já não estás a perder o teu brilho, não é? De alguma forma anulaste ou colocaste para baixo precisamente devido a consecutivos abusos, que às tantas já não sabes bem quem és. Então isso que tu estavas a dizer, nem que seja, sei lá, através de um escrever, fazer uma lista. O ouvir uma música que já não se ouve há muito tempo é uma coisa, por exemplo, que ajuda, que é vou ouvir uma música que já não ouço há muito tempo. E escolham uma música e deixem a música entrar. Não é? E deixem a saudade vir, e deixem a melancolia, se lhe quiserem assim chamar, aparecer, e depois reflitam sobre isso. É o limpar também. Eu queria, nós estamos mesmo a chegar ao fim, mas queria dizer, nós, pronto, acabámos obviamente por falar muito de relações amorosas, mas não queria deixar de partilhar contigo e convosco. O Nuno, meu marido, diz-me muito uma coisa que eu, enfim, não diz muito, felizmente, mas já o ouvi dizer algumas vezes, e este exercício que ele promoveu fez-me imenso sentido e faz-me imenso sentido. Não digo em relação agora aqui à relação amorosa, mas às relações familiares e às pessoas tóxicas que nós temos na nossa ascendência, por exemplo, pais, tios, enfim, próprios irmãos. Se tu retirares, e acho que já te disse isto, se retirares o elo familiar, será que te davas com aquela pessoa, não é? Isto não quer dizer que tu deixes de falar àquela pessoa, que cortes com aquela pessoa, que deixes de te importares com aquela pessoa, mas o tal amor próprio, a tal proteção e salvaguarda, porque és a prioridade na tua vida, e passando a expressão ao leite matinal, se eu não gostar de mim, quem gostará, e se calhar também pode fazer diferença. Portanto, muito obrigada pela vossa companhia. Obrigada, Sara, por este bocadinho. Dizer-te que sim, isto tu estavas a dizer há pouco, antes de eu fazer aqui a ponte para outro tipo de relações, em relação às relações amorosas, pois nós não estamos sozinhos. Aliás, em relação a todas as relações, a tudo e a nada, nós não estamos sozinhos. E a partilha é poderosa, e é perceber que há sempre um amigo, há sempre um tio, há sempre uma associação, há sempre uma associação, há sempre um amanhã. Portanto, obrigada e um grande beijinho. Um beijinho. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela companhia. Segue-nos nas redes sociais, comenta e partilha com o mundo. Até breve.